Religário desta semana, eu continuo a conversa com o Monsenhor Carlos Roberto Moreira dos Santos sobre congada e reinado. Esse tema foi desenvolvido pelo Monsenhor Carlos durante o seu mestrado em Ciência da Religião pela PUC Minas, sob orientação do professor Pedro Assis Ribeiro de Oliveira. Vamos ao Religário desta semana sobre congada e reinado. Obrigado por você ter continuado conosco, Monsenhor Carlos. Sim. Nós temos um canal de diálogo também na internet. Para sugerir um tema, para fazer um comentário, para dar a sua sugestão, curta a página do Religário Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/religário. Nós terminamos semana passada o programa falando sobre algumas tensões entre o aparato eclesiástico católico e a congada, um cenário que foi sendo modificado a partir dos anos 60, com todo o impulso que o Vaticano II deu ao reconhecimento das manifestações populares, entre outras mudanças, que o episcopado latino-americano também foi impulsionando. A última palavra de semana passada foi: depende muito daquele que está à frente de uma comunidade, né, das lideranças, né, particularmente você falava dos padres, para acolher esta expressão do congado. Né? Qual que de fato pode ser esse papel e qual que é o papel do padre na congada? A sensibilidade do padre é importante em termos de inspiração. A partir do Vaticano e os documentos já está dada. Agora é a assimilação e a sensibilidade da ação pastoral do padre onde ele está presente. E o papel dele, de fato, buscando essa ligação da congada com a igreja, ele é o fator primordial, porque a sua presença junto deste povo, a sua caminhada junto deles, celebrando, partilhando com eles, dá legitimidade a essa congada. Aí é quando eles se sentem como, não fora, não um grupo marginal, mas um grupo inserido, na medida que ele é acolhido pelo padre, na medida que o padre celebra com eles, caminha com eles e eventualmente até se oriente a caminhada deles, aí é que se dá então esta integração, vamos dizer, da congada com a igreja na figura da pessoa do padre, do seu agente especial ali, que é o padre. Então, no horizonte do congadeiro, a presença do sacerdote ela é importante para legitimar a sua experiência religiosa. Exatamente. Aí se dá para eles, de certo modo, a cidadania católica, né? Ele não se sente marginal, mas integrado. Sim. E quando falta, a congada segue. Quando falta, não tem a presença do padre, ou porque ele não é simpático à realidade, ou mesmo que não tem o padre naquela localidade, o rito, o culto a Nossa Senhora continua o mesmo, porque o congadeiro tem uma legitimidade própria, né, dentro do seu próprio rito, da sua estrutura congadeira. Sim. Na semana passada foi dito muito da especificidade, do rito próprio, do modo próprio, da expressão negra na congada. Eu queria, essa semana, falar mais desses detalhes, né? Assim, como é que se estrutura, quais são os cargos, como é que se estrutura esse rito. Então, começando nessa direção, se Sim. estiver de acordo, né? Sim. A organização da congada, né? Quais são os papéis, há hierarquias? Basicamente, a congada tem aqui o seu capitão. Esse é uma figura-chave, que pode ser o primeiro capitão, o segundo capitão. Eu vejo que essa figura é como que o mestre litúrgico. Ele sabe dos cânticos, o momento de cantar, no momento de buscar a rainha, no momento de participar de uma mesa de refeição, no momento de coroar um rei ou de descoroar um rei. Então, todo o ritual passa através do capitão do Congo. Ele é a figura central nesse sentido. E coadjuvado com as figuras dos reis, rei e rainha do Congo. Esses dois elementos, o capitão, o rei e a rainha, forma, por assim, o núcleo da congada. Agora, os demais outros participantes é o cortejo da rainha, que vai manifestar todo o rito através dos cânticos, das danças, das evoluções, daquelas coreografias ensaiadas. Então, tem os tocadores, né? Aí varia de acordo com cada congada, o número de tambores, de violão, enfim.
E tem o grupo das vozes afinadas, né? Então tem todo um ensaio. Então eles tentam buscar todos esses elementos para comporem uma guarda. Uma guarda completa, ela tem então o seu capitão, tem o porta-bandeira, que é aquela que leva a bandeira de Nossa Senhora lá na frente. Depois tem o capitão com o seu grupo e atrás tem o rei e a rainha. E dentro da estrutura tem o fiscal, tem os juízes, tem toda uma estrutura que colabora na organização da congada. Uma congada completa tem esses elementos todos. O rei e a rainha, o seu capitão e o seu grupo. Quando Sim. você vê uma congada desfilando, primeiro, é um séquito e uma procissão, manifestação pública de fé. Primeira coisa, quando eles saem, é para expressar isso, não é simplesmente para demonstração, mas eles estão vivenciando naquele momento uma louvação à Nossa Senhora do Rosário. Sim, Então, é um evento religioso. Religioso. Eles entendem que aquele momento não é simplesmente para... Tanto é que eles saem na rua, tendo ou não tendo assistência, eles saem para cumprir aquela obrigação deles. Veste, pode ser com sol quente, com chuva, o que for, eles saem, passam, eles não têm ninguém na rua, mas eles estão passando, porque eles, um espírito de grupo e de louvação a Nossa Senhora. Dança, canta e louva a Nossa Senhora. E essa guarda, vou sair de novo do ritual, mas quero voltar logo para esse assunto. É uma guarda ao longo do ano, né, quando não há uma atividade religiosa, ela continua, ela se reúne, ela mantém uma relação, um vínculo? Mantém. Elas têm, primeiramente, ao longo do ano, ela tem uma ficha muito extensa. Tem algumas datas que são para elas muito importantes. 13 de maio, por exemplo, com a abolição da escravatura. Ou dia de Santa Cruz. Eles reverenciam, celebram, reúnem e fazem uma manifestação muito forte nesse sentido de oração. Porque eles têm, dentro do seu ritual, a oração pelos antepassados, né, pelos mortos. Tem também o cumprimento de promessa, que pode ser dada na casa do promesseiro, ao longo do ano, em qualquer época do ano. Então a pessoa marca a sua festa, vou levantar uma bandeira para homenagear a Nossa Senhora em agradecimento à casa conquistada, uma saúde recuperada, ou a sua lavoura que foi bem sucedida. Então essas demandas populares da manifestação de fé que eles atribuem à Nossa Senhora, então eles agora está na hora de pagar. Quem é que tem o rito? Quem é que tem a maneira de ajudá-los a rezar? A pagar essa promessa. Então é o congadeiro. Então, ao longo do ano, eles vão de casa em casa. Lá em Jequitibá era muito interessante que era um dia, qualquer da semana, eu escutava as caixas, olha, são eles. Estavam cumprindo promessa, ou fazendo cumprir uma promessa. Né? E o ciclo do Rosário, que começa a partir do mês de agosto e se estende até outubro ou novembro, com muitas festas. E, normalmente, dentro desse rito de organização das festas, a festa tem como responsável o rei e a rainha do Congo. Eles são investidos da autoridade, vamos dizer assim, de não deixar faltar e não deixar morrer a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Sim, sim. Voltando ao ritual, como é que é o passo a passo? Ou cada um, né, para pagar uma promessa é um ritual, para uma ação de graças pela lavoura bem-sucedida é outro ritual, para os festejos Nossa Senhora do Rosário é um outro ritual? Como há diferença nisso? A Em diferença no relação a sentido... músicas, aos Sim, hinos, exatamente as às músicas. danças? Primeiro canto de louvor, o bendito, né, que é sempre entoado. Tem as suas orações, sim. Agora aí cabe o capitão, né, de criar ou de se apropriar até de cânticos que são tradicionalmente conhecidos na Igreja Católica e faz a sua recriação, ou eles criam por si próprio algum cântico que manifesta exatamente aquele louvor ou aquele agradecimento ao congadeiro. Então, por isso que o capitão do Congo ele tem essa mobilidade, ele é o liturgo desse momento, né? Por entre aspas, que é o sacerdote desse momento, ele que preside qual o cântico que vai ser usado nesse momento, para essa situação, para aquele outro. Então, isso cabe ao capitão. Quanto mais afinado com essa questão, com o universo congadeiro, mais melhor ele vai conduzir o seu grupo, né? Então, é ele que tem essa grande responsabilidade. Sim, então é ele que define Cântico, a liturgia para cada momento desse. para cada momento. É. O papel que exerce o rei e a rainha nesse contexto do ritual. Dentro do contexto, eles é a garantia de que a festa não vai faltar no ano que vem. Eu ia dizer isso ainda há pouco. Né? Então É administrativo. Administrativo. Eles têm a incumbência, por isso são coroados, eles têm que ter piedade, conhecimento, uma devoção profunda à Nossa Senhora, e eles têm uma responsabilidade de, anualmente, fazer acontecer essa festa.
E é uma festa muito grande e dispendiosa, porque quando eles fazem, eles não fazem somente do grupo deles. Eles convidam sempre 3, 4 ou 5 outros ternos de guarda. Então, considerar que cada guarda tem aí as suas mais ou menos 50 pessoas, é um grupo significativo. E a festa ela tem um caráter de alimentação para todos, gratuita, né? Tem o café, tem o almoço e tem todo o envolvimento durante todo o dia. Eles ficam por conta daquele louvor. E já entra um pouco da partilha, aí há uma reminiscência da África, né? Da partilha tribal, né? Então é uma festa que vem por aí de uma forma gratuita. Então, sendo o rei e a rainha responsável, muitas vezes eles não têm condições de bancar essa festa todos os anos. Qual que foi o artifício que eles organizaram? Vão lembrar que o rei e a rainha eles são vitalício e é por hereditariedade. Se caso morre o rei, é alguém da família dele que substitui, mas com a mesma responsabilidade de promover anualmente a festa do Rosário. Como é uma festa dispendiosa, eles nomeiam e coroam os chamados reis festeiros ou rei de anos. Eles não têm essa dimensão de vitalidade vitalícia, mas ao mesmo tempo eles são responsáveis em investir talmente os reis congos para promover a festa daquele ano. Sim. É só para aquele ano. Eventualmente pode até repetir num outro ano. Então são os reis que vai ser assessores do rei Congo para mitigar um pouquinho a situação que é tão delicada de promover anualmente essa festa. O Rei Ligari vai fazer um breve intervalo. Nós estamos aqui falando sobre a Congada e o reinado, mas nós voltamos já. Religare está de volta, nós estamos falando sobre Congada e reinado. Aqui no estúdio está o Monsenhor Carlos Roberto Moreira dos Santos. Ele é mestre em Ciência da Religião pela PUC Minas e trabalha na Diocese de Sete Lagoas. Esse papel que desempenha o rei, a rainha, para além da organização da festa do Congado a cada ano, o que é que ele representa no imaginário da guarda? Né, como também como liderança, sim, basicamente. Ele tem, no imaginário da guarda, eles representam ali a realeza de Nossa Senhora, no sentido de que a Congada tem como intuito o culto à realeza de Maria, a Senhora do Rosário. Então, eles são investidos e coroados para essa finalidade. E também representa a sabedoria dos mais velhos, né, a sabedoria e a realeza de Nossa Senhora. Então, basicamente, é esse componente, né? A sabedoria dos mais velhos, a devoção investidos para esta função, de não deixar, de fato, cair a devoção à Nossa Senhora, de promover anualmente, e também a essa simbologia de ser a referência organizativa da Guarda de Congo. Sim. Tem aí uma reminiscência fortíssima da monarquia. Sim. Né? Inclusive o caráter vitalício, né? na sucessão dos reis Congo. Né? Pessoas que não propriamente participam ou têm um vínculo, né, de sangue com esse grupo pode se aproximar e chegar a participar até o mais próximo possível, que seria até o capitão, porque já que o rei é um cargo vitalício. Sim, se ele tem primeiro precisa de fé, depois devoção muito forte aí à Nossa Senhora. Depois se chega junto, se ele tem paciência de ser instruído na caminhada, e se ele quer, é sempre aberto. Que hoje podemos até dizer que hoje a Congada ela não é estritamente do povo negro. Você vê de gente de todos os jeitos presente na Congada, né? Brancos e outros segmentos, então participam tranquilamente. Mulheres e homens, então é bem eclética aí a participação, né? Agora, quem sabe bem tocar um instrumento, sabe cantar, tem boa voz e quer entrar nos rudimentos da Congada, o conhecimento do capitão, é possível. Sim. É possível. É possível estar próximo da Congada, estar na Congada, não ser tanto assim de fé, mas ter um interesse puramente cultural? É possível, sim. É possível.
Não sei se a pessoa vai ter perseverança de continuar, porque a agenda é grande, né? Pode que a pessoa goste só pelo aspecto cultural mesmo, pela Isso pode dança. Pode acontecer. ter o lúdico da coisa, pode Sim, acontecer sim. E tem aqueles também que são mais devotos, mais ligados, a gente vê mesmo até numa celebração da missa com o congadeiro, tem aqueles que vêm à frente e tem os outros que no momento ali eles ficam meio perdidos por ali, né? sei. Agora tem duas leituras, tem uma que reminiscência daquele momento que eles não podiam entrar na igreja. Então, chegava aquele momento, eles não entram. E a outra é que realmente, às vezes, ainda não tem esse registro dessa importância da participação na, nesse momento celebrativo da missa, né? Sim. E Existe uma versão da missa, não? sim, hoje nós temos, o momento que eles mais participam assim, de modo integrado é com a chamada missa conga, né? Sim, Que foi a partir, até voltando um pouco, que nós já dizíamos, a partir do Vaticano II e um novo olhar, que acontece a partir dos documentos, um dos grandes ganhos foi a missa conga, que é uma missa integrada, os ritos católicos, integrado com os cânticos e a presença e a manifestação dos congadeiros. Isso aí abre um leque de pertença, né, e de corporativismo integrado com a igreja, né, do próprio entendo, congadeiro. entendo. No caso, assim, ainda falando sobre riscos, por exemplo, da congada se enfraquecer, a ter dificuldade para se organizar, como é que está o cenário hoje? O As cenário congadas hoje estão aí passando algum tipo de aperto ou de Eles falta de passam, apoio? eles passam grandes dificuldades, porque os recursos deles são mais próprios. Eles vivem muitas vezes da ajuda, da solidariedade das pessoas. Uma festa, por exemplo, é sempre feita com pedidos de esmola, de listas, sabe, pedindo por aí. Eles não têm renda própria. A maioria são pessoas simples e pobres, né? Mas que têm mais ricos de fé nesse sentido. E então eles precisam, no dia a dia, dessas ajudas. O que tem promovido a Congada, dando a ela uma certa visibilidade, são aquilo que é promovido pelas prefeituras e secretarias de turismo, que é a Semana do Folclore, as semanas culturais, em diversas cidades isso é promovido, e nesse momento eles são chamados. Agora aqui tem um risco. O risco deles focalizar mais o aspecto do folclore. É assim, é cultural, um cultural com forte viés religioso, manifestação religiosa. Mas corre o risco de ele estar como uma manifestação cultural, entre outras, Como como se tantas fosse outras com festas, tantas como o Sr. outras. Carlos, que tem uma matriz religiosa de fundo e se perdeu completamente. Exatamente. Na minha entrevista com o rei Congo de Minas Gerais, que era o Sr. José Alves, José Geraldo Alves, José de Ernestina, e ele fala exatamente disso. Nós não somos folclóricos, nós somos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Isso para eles é muito caro. Nós não somos folclore, um grupo folclórico. Isso é uma dança comum, folclore é uma dança comum, um entretenimento. Mas nós somos da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Então ele requer essa identidade como tal. E muitas vezes são chamados então a participar desses momentos e pode que aconteça aí um esvaziamento. Mas é um momento de visibilidade deles. Então há um cuidado aí, né, para Sim, eles estarem bem focados naquilo que eles fazem, para não se perder nessa caminhada. Agora sim. eu vejo que é uma grande renovação da Congada, a gente vê muitas crianças, muitos adolescentes, guardas que hoje estão se refazendo, atingindo um grande grupo de adolescentes. A gente tem na região lá vários grupos nesse sentido. Então a gente vê que ela ainda está muito forte, pulsando muito forte. Sim, sim. Ainda tem o desafio de alguns grupos religiosos mais fechados, né, que não suportam nem toleram essas manifestações religiosas, porque logo e demonizam essas manifestações. Exatamente. Né? Esse E ainda continua sendo um desafio. continua sendo um desafio para eles, né? Né? Porque na Mas história, enfim, diga. sim, mas com esse registro que eles têm da fé e a devoção, eles não se intimidam com isso. Continuam cada vez mais se purificando no sentido de que a devoção à Nossa Senhora é o tudo na vida deles, né? Sim, Então, eles não importam com essas ou críticas ou observações, né? Mas continuam das suas manifestações, realizando essa extensa lista de festividades ao longo do ano. sim. O telespectador ele vai poder acessar a sua pesquisa através da página, vou dizer daqui a pouco, né, que é o pucminas.br/ppgcr. O que é que essa pesquisa significou para você, que então, recapitulando desde o início da nossa conversa na semana passada, no início desse programa,
o menino, né? Sim. Carlos, de família de congadeiro, né? Que ao longo de sua vida teve contato com o congado, foi estudar o congado no mestrado em Ciência da Religião, né? E escreve esse trabalho, e esse trabalho está aí, né, para a posteridade. Do ponto de vista acadêmico, existencial, o que é que significou desenvolver esse trabalho? E assim a gente vai fechando aqui a nossa conversa. Para mim foi um grande crescimento de conhecimento e eu creio assim um tributo que eu quis, né? Meu pai já é falecido, então foi um tributo que eu quis fazer a ele e também a minha família congadeira, que ainda existe lá na região onde é a raiz de meu pai, né? Continua um grupo, então foi uma busca de devotamente tributar a Nossa Senhora do Rosário, que eu também creio, tenho muita fé nessa caminhada, e também tributar ao meu pai, aos meus avós, que têm essa raiz tão rica, tão profunda e tão cara ao coração do povo negro, mas que está aí aberta para todos que têm fé em Nossa Senhora. Para mim foi um momento de enriquecimento, de compreender melhor essa manifestação, ou essa cultura religiosa através da Congada. Sim, mesmo sendo um trabalho acadêmico, valeu a pena. Valeu a pena, porque me ajudou, inclusive pastoralmente, a agora referenciar onde estou. O meu relacionamento é totalmente outro com esses grupos, Sim. porque modificou o meu olhar, direcionou o meu olhar para essa piedade, para essa riqueza e valores religiosos e evangélicos presentes na expressão cultural da Congada. Agradeço muito sua participação aqui, todo esse esclarecimento sobre a Congada, o reinado, as relações, né, com a oficialidade, né, católica. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou deixar novamente a página para que os telespectadores possam acessar o seu texto. Sim, eu agradeço. Para mim foi uma honra estar podendo participar e contribuir com esse trabalho para a posteridade, né? O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para você saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, você pode acessar a página pucminas.br/ppgcr. E aí você pode ver lá dissertações, coloque o nome do Monsenhor Carlos ou sobre Congado, você vai acessar a dissertação. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.